Carol, vê no seu direct se tem um convite para você poder entrar. Deixa eu só ver o que está acontecendo para a Carol não conseguir entrar. A gente só está esperando a Carol entrar como participante para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui. A gente só está esperando a Carol entrar e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Ver se a Carol consegue entrar. Não está conseguindo entrar como participante, só como ouvinte. É importante a gente estar com ela aqui. Agora eu acho que deu. Agora sim. Olá, tudo bem? Tudo bem?
Tudo! Muito obrigada. Eu tive que usar o celular, pelo computador não consegui, mas vamos lá. Deu certo. A gente tem um Tudo certo. Que bom, prazer. prazer nosso. Uma turminha já entrou. Eu vou aproveitar só esses minutinhos para a gente poder esperar o pessoal entrar. Claro. Tinha pedido para mandar o link, aí eu vou mandar aqui também. E aí a gente já começa o nosso bate-papo e vai ser muito importante aí para a pessoa poder entender a importância que tem, né, um acompanhamento terapêutico, principalmente para as famílias É. aí que são neurotípicas ou neurodivergentes. A gente explica também um pouquinho o que é isso. Então, deixa eu já aqui para quem tinha pedido, eu acho que fica mais fácil. Uhum. Deixa eu só aqui para a gente conseguir fazer. Mandei já para quem tinha pedido. Olá, Janine, boa noite. Vamos lá, tem uma turma entrando. Boa noite a todos. Bom, acho que a gente já pode começar a bater o nosso papo, né? Então, um bate-papo, Claro. né? Aham. Que sintam-se bem à vontade e quem quiser fazer perguntas, a gente está à disposição. Mas vou me apresentar para quem não me conhece, vou pedir para a Carol também se apresentar e a gente já começa a falar do que é importante hoje. Acho que é um assunto, na verdade, bem extenso, mas a gente hoje vai tentar ajudar vocês a entenderem algumas situações importantes para o acompanhamento da família. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Thaís, sou professora especializada em alunos com dificuldade de aprendizado e sou pós-graduanda em neuropsicopedagogia e atendo, né, o dia a dia, os alunos e as famílias. E sou a que mais recomenda o acompanhamento terapêutico para essas famílias. E achei importante, mediante muitas situações que a gente está tendo hoje, chamar a Carol, que ela é psicanalista, para falar dessa importância e também a importância da psicanálise para todos, né? Eu vou pedir para a Carol se apresentar um pouquinho e a gente começa no nosso assunto. Claro. Vamos lá. Eu sou Caroline Moraes, sou psicanalista e trabalho, vamos dizer assim, com pessoas há mais de 20 anos. Também sou headhunter, analista comportamental, coach técnica. Já tem outras formações que me levou aí para a área psíquica, vamos dizer assim, né? O meu trabalho. E faço os atendimentos online, atendo a brasileiros que estejam em qualquer parte do mundo, dando apoio psicológico. Eu não tenho atendimento infantil, né? Não faço esse tipo de atendimento. Meu atendimento é a partir dos 16 anos. Porém, contudo, Freud nos fala muito da importância da infância ali, né, nos primeiros traumas, o primeiro trauma que é no nascimento, né? Nosso primeiro trauma já é o nascer. Sou psicanalista ortodoxa, trabalho, né, basicamente na teoria de Freud, né? E um prazer estar participando dessa live, assim, acho que o teu trabalho é de extrema importância. As famílias precisam de muito apoio, tanto quanto, né, a pessoa que está passando ali pelo, vamos lá, TDAH, enfim, né, seja lá qual for a anomalia, as pessoas que convivem, elas têm uma necessidade tanto quanto
a pessoa de ter esse amparo, de ter um direcionamento, de também se entender e entender, né, como aquele familiar, aquele filho, aquela pessoa, o que que acontece, como lidar, como conviver. Então, é isso, assim, o teu trabalho é extremamente importante e reforçar, assim, a importância de que todos se cuidem, né? E a gente, assim, quando a gente fala, né, a importância do acompanhamento do neurodivergente, da família dele, Uhum. vamos explicar o que é esse termo, né? Porque cada um fala uma coisa, mas é importante explicar. Quando a gente fala de neurodivergente, esse termo está mais sendo utilizado para quem tem o autismo em qualquer grau, só que na verdade não é só para autismo, é para qualquer, que a gente fala, qualquer processo neurológico diferente do que a sociedade tem como padrão. Então, é para TDAH, para dislexia, para descalculia, para transtornos da ansiedade, né, para Asperger, ou seja, é um leque muito grande. E, na verdade, quando a gente fala de acompanhamento terapêutico, geralmente o pessoal fala que é para o aluno, né, ou para a criança, ou para o adolescente. Então, batata, recebeu o diagnóstico, encaminha o aluno para o psicólogo, encaminha o aluno para a psicopedagoga. Tá, mas e a família que acabou de tomar um baque? Porque, vamos ser sinceros, apesar de se falar muito hoje em autismo, se falar muito em TDAH, em dislexia, hoje é mais fácil até a sociedade aceitar, né? Porque existe aí até um termo que entrou na moda. E, gente, não é moda. Não é nada assim prazeroso isso, não é algo que assim eu vou escolher ter. Não, é um processo neural. Então a pessoa não escolhe ter, né? Também eu costumo falar que laudo não é sentença, não é porque você recebeu um laudo do seu filho ou seu que significa que acabou ali. Não, gente, existe uma série de situações que a gente consegue trabalhar, né, tanto para o aluno como para a família, para que essa pessoa viva uma vida normal, como qualquer outro, E o né? desgaste de chegar no diagnóstico, porque não é um diagnóstico simples, né? Assim, importante também, né? Assim, tantos profissionais que se envolvem para ter, né? O próprio TDAH, ele é muito difícil, né? De ser diagnosticado. Então, Na até verdade, chegar a esse diagnóstico, a pessoa, ela sofre muito, entra em não sofrimento, dura e as pessoas menos que de 6 convivem meses, com ela... né? Uhum. Não dura. E esse sofrimento, ele acaba sendo, assim, prolongado. Então, assim, é um diagnóstico que demora mais de 2 meses para ficar realmente pronto. Quem me fala que, meu laudo saiu em 2 semanas, eu já vou refazer. Vou Para ter refazer. certeza. Mas, É. assim, por quê? Porque existe uma série de situações hoje, graças a Deus, né, a ciência está bem avançada, então a gente consegue ter uma gama muito grande de diagnóstico, e muitas vezes o TDAH não está sozinho, né? Às vezes o autismo não está sozinho, o Asperger não está sozinho, tem sempre alguma coisa ali caminhando junto. Então, para a família é muito doloroso. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Thomas Phelan, fiz até uma série sobre ele, que ele, no primeiro capítulo do livro dele, ele fala: quem mais sofre não é o aluno, é a mãe. É a mãe que toma as bordoadas, que toma as críticas, que tem que lidar com a escola. E quando a gente diz mãe, por que mãe e não pai? Porque hoje em dia, apesar de estarmos em 2023, ainda é a mulher que carrega muito o peso, né? E acaba recebendo todas as responsabilidades. Então, acaba sendo, sim, ela que mais sofre. E aí eu queria ver com você como que a gente pode combater isso, como que a mãe pode procurar ajuda desde o processo de, nossa, acho que meu filho vai ter alguma coisa, ou acho alguma coisa, até o laudo, e como que ela procede isso, porque a gente sabe que ela não está sozinha, ela vive na sociedade, então às vezes afeta o trabalho dela, os relacionamentos, o casamento, o convívio familiar, né? Então, fala um pouquinho agora, toda essa parte que a gente mais precisa, que é o acompanhamento terapêutico. Como eu comentei, o diagnóstico ele é mais complicado do que as pessoas imaginam, né? Porque envolve várias situações, até tu ter ali a certeza, né? Com o acompanhamento de vários profissionais. Isso causa sofrimento, causa dúvidas, né?
para essa mãe, para o pai, alguns comentários também ruins, né? Nós, seres humanos, somos maravilhosos ou extremamente cruéis, né? E embora que tu tenha comentado, muito bem colocado, que agora já é mais, vamos dizer assim, popularizou, né? Mais, tu escuta mais falar, mas sim, ainda tem muito preconceito, né? E a importância do processo terapêutico para essa família vai além, né, de vencer esse preconceito, esses comentários, essa dificuldade, porque ali tu tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que cria e tem toda a preocupação ali do futuro. Como vai ser? Meu filho teve esse diagnóstico e agora? E quando eu me for, como vai ficar essa criança? Ela vai conseguir se integrar à sociedade? Como é que a política, né? Como é que a participação pública, ela me ajuda, ela vai me beneficiar de alguma forma para que eu possa dar um tratamento adequado para o meu filho, né? Envolve muito essa questão também de acesso, né? Acessibilidade, que eu comentei sobre a dificuldade do diagnóstico. Vamos lá, falar que a maioria da população não tem a condição financeira de fazer todo esse amparo, aí, de ter todo esse respaldo particular, né? Então, isso A aí torna mais demorado, né? a lei ajuda, porque existe Uhum. já as leis que determinam que o TDAH, no caso, o autismo, eles têm que ter todo o suporte. Isso, após o diagnóstico, tu consegue ter mas eu digo até que tu tenha, né? Como é que eu consigo um psiquiatra pelo SUS? Isso leva muito tempo, isso é A muito lei, a lei difícil, né? protege, mas ela não dá o caminho, porque é fila. Eu tenho Exato, alunos que ficaram dois anos na fila de nossa, espera para conseguir né? Muito a tempo. consulta com o psicólogo para ver se ele ia encaixar, né? Exato, exato. Então, assim, eu vejo dessa forma, né? Assim, como psicanalista, a necessidade do tratamento, da terapia em si, ela já é para todos, né? O autoconhecimento, como eu comentei antes, tratamento dos traumas, nós todos temos nossos recalques, nossos traumas, né? Saber como lidar com situações não é fácil. Agora, quando tu te depara com quem mais tu ama, e pensa em todos esses fatores, né? Financeiros, enfim, da sociedade em si, como vai Evolução ser na escola. pessoal. Né? Como tu vai evoluir? Tá, eu tenho esse problema, mas e agora? Como eu direciono? Como é que eu faço? E ter também, né, a, a calma, né, a paciência de lidar, né? Acho que é acima disso, é tu te conhecer e tu entender realmente o que acontece com essa pessoa, tu entender, tu saber como é essa doença, mas por quê? Por que que meu filho tem isso? O que que eu fiz de errado? A mãe já nasce com a culpa escrita na testa, né? Então, isso aí, elas vêm muito sofridas, assim, né, Sim, para conversa. sim, Então, muito. acho que é o acolhimento, né? É tu acolher e entender que tu também é falho, tu é mãe, mas tu é um ser humano, tu é pai, mas tu é um ser humano. Tentar lidar com as tuas emoções, gerenciar da melhor forma possível, porque são muitos pratos a serem equilibrados, né? E associado aí ao tratamento da criança com uma profissional como tu, que é extremamente preparada, tem, sabe como lidar, como conversar, como direcionar, como apoiar. Extremamente importante. Eu falo, a professora não faz milagre na terapia. Aham. Fala, porque Carol é incrível. A gente recebe muitas mães chorando, É, né? imagino. E tem uma frase que a Cláudia Papacena do Mãe Frila fala, ela fala assim, o conhecimento acalma o coração de uma mãe, Verdade. né? Mas não adianta só a gente fazer o acolhimento, dar todas as orientações, que no meu caso, as orientações pedagógicas. Então, todo o caminhar do aluno no aprendizado está respaldado. Mas se a família não tem ali um respaldo de um terapeuta, porque é o que a gente fala, não adianta só o aluno ser encaminhado para terapia.
que adianta o terapeuta fazer todo o processo, tudo lindo, maravilhoso, chega em casa, tá um caos, porque as pessoas não sabem lidar, né? E quando a gente pensa numa família, minimamente a gente tem pai e a mãe, os irmãos e o indivíduo ali com qualquer uma neurodivergência. Mas pode ser só a mãe solo, e aí a carga verdade. fica mais pesada. Pode ser a avó que seja responsável, pode ser tios, e aquelas famílias que a mãe e o pai trabalham o dia inteiro e a criança fica com os tios ou fica com os avós, né? Então, assim, eu sempre falo, se a família não tiver um acompanhamento, a gente acaba sendo mais um nos índices de divórcio, que tanto acontece por conta de problemas que o filho tem e que a família não soube tratar. Como eu disse, é te conhecer e conhecer com o que tu tá lidando e reconhecer, né? Porque a gente também, eu vejo muito, assim, em consultório, pessoas que têm o problema, mas não reconhecem, né? Meu filho, ele tem uma deficiência. Mas eu não vou levar para estudar na PAI, não. Lá é muito ruim. Ele já tem um julgamento, já, né? Não reconhece, não assume a situação, né? E a terapia, ela vem de encontro a isso. Tu te conhecer, tu entender o que acontece com o outro, para conviver e lidar com a situação da melhor forma possível, para evitar sofrimento, né? Porque é possível, é extremamente possível conduzir para que essa criança ela tenha uma vida o mais normal possível, mais independente possível, mas para isso tem que haver aceitação, né? A procura do apoio, que é da família, como está colocando, é extremamente importante. E o que você, como terapeuta, recomenda? Vou fazer uma pergunta aqui. No caso, eu sempre recomendo que vá minimamente a mãe, né? Porque acaba sendo também o ponto que eu mais trabalho de contato. Mas você recomenda que vá, por exemplo, a mãe e depois faça terapia em casal ou terapia em família, ou tem que ser uma sessão para o pai, uma sessão para a mãe e uma sessão para a família? Qual que é a recomendação da psicanálise? Conta. Na psicanálise, a terapia, ela sempre primeiro é individual, né? Para entender ali o indivíduo e os seus traumas, o que ele traz de bagagem, o que ele carrega com ele, né? Identificado isso tanto para uma situação de casamento ou para uma situação assim de doença familiar, todos os envolvidos estiverem em terapia, excelente. Se todos os envolvidos eles estão em terapia e relatam dificuldades, está havendo conflito familiar e é devido a esse acompanhamento dessa criança, desse adolescente, sim, uma terapia em casal, se for o caso, ou em família, para que todos fiquem na mesma página, né? Isso é importante. Todos entendam, todos entrem na mesma página. Porque numa conversa individual, tu vai tratar a pessoa como indivíduo, na sua história, no seu sentimento, no seu pensamento. Mas no momento que todos entram na terapia em conjunto, né, que isso pode, vamos lá, todos fazem sua terapia individual, mas uma vez por mês, de 15 15 dias, todos na mesma sessão, para que possamos deixar todos na mesma página, né? O que está conflitando? O que está havendo? Eu tenho mais aceitação, eu acompanho meu filho, eu entendo o que ele tem, mas meu marido não, por exemplo, né? Meu marido não entende, ele se nega, ele não me ajuda, parece que ele quer fugir da situação. Um pouco esse esposo, ele está fugindo porque é um medo que ele tem. Ele não sabe lidar e a ação dele é fugir. Então, a terapia individual, primeiramente, para que eu possa entender o que ele carrega, né? Daqui a pouco esse exemplo que eu estou dando, esse pai, ele traz que, olha, eu não consigo, eu sofro muito, eu não consigo dizer para mim mesmo que o meu filhinho, minha filhinha tem essa necessidade especial. Eu não consigo nem pensar isso. Então, isso é algo que tem que ser sarado, tem que ser discutido, né? Cura pela fala, né? Esse pai fala, ele conversa, até chegar no ponto que ele reconhece que ele precisa ser o apoio para essa mãe. É um exemplo, né?
do casal que tem uma pessoa que faz tudo ali, tá junto com o filho, e o outro prefere fugir. Então, é dessa forma que a psicanálise vê essas situações de conflito. Tratamento de terapia individual e havendo essa necessidade, se há alguém no lar que não está na mesma página, que todos sejam colocados na mesma página, né? Para que seja feito acordos, né? Discutido entre nós, ali se tiram dúvidas, seja feito acordos do que pode ser feito para melhorar o dia a dia, para que todos se sintam mais leves, mais felizes, consigam enxergar que ação tomar para melhor, né, a melhor opção para que essa criança se desenvolva o melhor possível, para que esteja na sociedade no futuro cada vez melhor, mais independente, né? Até porque quando a gente fala em criança, adolescente, né, que foi diagnosticado, a gente tem o processo escolar, né? Então, eu digo que eu no meu caso sempre trabalho com as duas pontas, com a família e com a escola. E eu falo para eles, tudo que acontece em casa reflete lá na escola. E o que acontece na escola reflete em casa. Da mesma Então a gente tem, né, esse terceiro fator ali, porque a gente tem o aluno como um fator, a família como um fator e a escola como um fator. E também a escola é uma situação que a gente precisa cada vez cuidar mais também desse tratamento que se dá, né, para a escola, que a escola dá para essa família, porque, assim, eu já tive casos em que eu tive que entrar em contato com a escola e falar, oi, vocês estão falando com seres humanos, vai devagar, né? Então, são marcas que vão deixando, e a gente sabe que muitas vezes a escola também, ela não tem respaldo, né, de terapeutas. Eu acredito que as escolas deveriam ter, não é não, tá? Ela precisa ter um terapeuta para atender os alunos dentro do ambiente e um terapeuta, se é o mesmo ou não, mas o terapeuta tem que atender também os profissionais. Porque hoje a gente tem inúmeras ferramentas para neurodivergência pedagógica. Então, a gente tem tecnologia, a gente tem mobiliário específico, que pode ser utilizado de acordo com a necessidade do indivíduo. A gente tem materiais diferentes, tem metodologias diferentes. Beleza. Mas o ser humano é o ser humano, né? Exato. Pode ter absolutamente todas as ferramentas pedagógicas, ferramentas de estrutura, tudo. Mas se o ser humano ali também não for trabalhado, se ele não for treinado, ele vai fazer aquela pecinha do dominó que vai empurrar tudo. Exato. E é uma luta, né? É uma luta, porque o familiar ele tem que lutar muito para que a escola aceite seu filho com a sua deficiência. As escolas elas não estão preparadas. Na maioria das vezes dos relatos, infelizmente, o que a gente escuta é que a escola normal não quer aceitar, faz de tudo, não quer aceitar. Proibido por lei. Exato, é proibido. E se aceita, o que acontece com essa criança? Ela fica lá no canto, fica lá, né? Ela não tem esse acompanhamento diferenciado, esse cuidado, essa dedicação que deveria ter. Né? Ela acaba lá com mais, vamos lá, uma sala que tem 30 alunos, né? Mas essa criança não consegue acompanhar as outras. E o professor, por não ter esse respaldo psicológico, não ter até o preparo educacional, até pela procura, pela demanda, muitas vezes, não são todos profissionais que têm essa especialização. Então, muitos agravantes, é muito complicado. Nós estamos numa crescente, estamos numa melhora, mas ainda assim, isso é muito triste, isso desgasta demais o familiar, né? Por ver sua criança sofrendo, sendo separada dos demais, não aprendendo nem desenvolvendo o que deveria, o que poderia, porque, insisto, a criança ela tendo um bom acompanhamento pedagógico, psicológico, a família tendo ciência do que ela está encarando, com o que eu estou lidando, né? Então, eu sei o que é, eu consigo lidar com isso, ok, vamos em frente. A possibilidade dessa criança ter uma vida o mais próximo possível do normal, de uma rotina, é muito grande. Mas aí a gente está falando de uma perfeição, né? Que infelizmente é a minoria. Mas assim,
outro ponto, né, importante, quando a gente fala, né, poxa, a criança tendo acompanhamento pedagógico, psicológico, tal, não sei o quê, e a família também, é a perfeição. A gente esbarra num ponto crucial, que é o financeiro, né? Exato. O quanto deve ser investido, o quanto isso impacta financeiramente na família, né? Então, quando a gente estava até batendo esse papo, a gente estava conversando um pouco antes, a gente estava comentando dos atendimentos, né? De como que essas famílias podem procurar. E a gente até falou aqui já nesse bate-papo sobre a fila do SUS, né? Quantos anos as pessoas têm que ficar, ou às vezes têm que entrar com recurso, né, jurídico para conseguir o atendimento, conseguir o laudo, né? Medicação também, para conseguir mais a medicação. Casos que precisam, Exato. enfim. Uma. São vários desgastes, né, que a família precisa enfrentar. E assim, eu gosto sempre de falar de solução, não só do problema, mas de solução. Então, eu sempre trago as soluções da parte pedagógica. No seu caso, você sempre traz as soluções da parte da terapia, da psicanálise. Mas quando a gente fala aí dos custos que esses pais, que essa família vai ter, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Porque não é só a parte pedagógica. A gente muitas vezes tem o fono, que também vai ter que trabalhar com essa criança, o psicomotricista, às vezes a psicopedagoga, às vezes o TO, enfim, né? São diversas possibilidades que tem, lógico, cada um tem uma situação e sempre tem que ser analisada individualmente, a gente nunca pode colocar todo mundo na mesma bacia, como a gente brinca, mas a gente hoje tem uma ferramenta que eu acho importante a gente falar para as famílias, que são os atendimentos, sociais, né? Eu sei que você trabalha também, né, num atendimento social, eu também, e nós duas juntas temos um atendimento, né, na Oli, que é uma das ferramentas sociais que a gente também pode, né, estar trabalhando com essas famílias, que é importante, né? Eu costumo brincar que deveria ter assim, nasceu a criança, registrou, beleza, ganha certidão e um voucher de atendimento psicológico. Como eu disse, o nascimento já é o primeiro trauma. Para Freud, nós temos como o primeiro trauma. Então seria excelente. Nasceu, ó, trata o teu primeiro trauma. Eu acho que a Oli tinha que fazer gift card. Tá aí, ó, fica a dica. Meninas da Oli, gift card de atendimento. Porque muitas vezes a gente também vê, vamos supor, eu não tenho, né? Meu filho não é neurotípico. Beleza. Eu atendo muitos, né? O dia inteiro. A gente atende neurodivergência e neurotipia. Beleza. Mas eu sei de algumas mães que não têm a condição, né? Ou mesmo algumas amigas que poderiam receber um gift card. Presentinho, né? Um vale terapia. Eu acho que todo mundo precisa. Eu também acho que de vez em quando eu preciso me dar um gift card de terapia que vale a pena. Mas quando você pensa em acolhimento, né? Quando para fazer uma análise assim de tantas situações, né? Como a gente estava falando, não dá para a gente falar do mundo perfeito que a gente sabe que não é, né? Também imagina a situação em que aquela família ela é tão humilde que a criança ela nunca é diagnosticada. Ela cresce do jeito que ela tá, que ela é, né? E depois ela é um adulto aí que fica na sociedade perdida, né? É muito, muito, muito triste esse problema social que nós temos de não ter inclusão para todos, porque não tem, é muito triste. Quanto à terapia, eu costumo dizer que é uma pergunta que assim, é muito difícil para mim responder e normalmente as pessoas já perguntam direto, quanto que é a tua sessão? Elas estão ligadas ao valor, né? É complicado. Eu prefiro conversar com a pessoa, entender a realidade dela, né? Não posso, né? Óbvio, eu tenho o meu valor cheio, que é um valor de mercado, né? Um valor que as terapias costumam. Mas sim, por eu fazer parte de trabalhos sociais,
também atuo além da OLI, no Despertando Mulheres, já fui voluntária no CVV. Então, entendo dessa forma que há possibilidade de encaixar, sempre dá-se um jeito de fazer um acordo para que, dentro das possibilidades financeiras, de tempo, enfim, são vários agravantes, para que essa pessoa consiga ter o seu momento ali terapêutico, poder falar sobre as suas dores, né, as suas lutas, sobre o que está guardado lá no subconsciente, e em especial nessa situação que a gente está falando, é muito dolorida, é muito sofrido. Como eu disse antes, eu vejo a mãe sempre nasce o bebê, nasce junto à culpa, né? A mãe já carrega essa culpa sempre. E tu tendo um diagnóstico desse é muito difícil, assim. É, Possibilita a nossa sociedade, né? Que né? cobra da mãe que a criança seja a melhor criança do mundo, que nunca seja mal educada, que sempre seja uma santa, Isso. né? Às vezes alguém fala assim, ai, mas meu filho é hiperativo. Eu pergunto, pera, seu filho é hiperativo ou ele é uma criança saudável? Vamos começar por aí, né? Quem foi que te falou que ele é hiperativo? Porque a hiperatividade é um processo metabólico e neurológico que precisa ser cuidado. Mas criança feliz dá trabalho. Então, pera, o que está acontecendo? Quem foi que te falou? Foi o médico? Foi o neuropsicólogo? Foi o neurologista que falou que ele é hiperativo? Tem um laudo? Ou foi sua amiguinha? Né? Eu já fico brava. Porque a Porque criança é muito agitada, sim, é criança, né? é Uhum. criança. Criança dá Uhum. trabalho. E aproveito para deixar registrado. Amores da minha vida. Se o seu filho não é neurotípico, se o seu filho se ele não apresenta nenhum problema, nem de saúde, nem neuronal, nem enfim, nada, ele é uma criança perfeita. Cuida com a tua boquinha quando você for falar do filho da colega. Porque você magoa, porque você Sim. machuca. E você não vai pagar aquela terapia, né? Então, assim, gente, mãe sofre, É. tá? Quando às vezes alguém fala assim, nossa, mas essa criança não para. Freia a boca antes de falar, só pensa. Ela não para por quê? Porque ela é criança? Ela não para porque ela está num ambiente diferente, tem muita curiosidade envolvida? Ela não para porque ela sofre de uma hiperatividade, para ela é difícil. Gente, quem tem hiperatividade sofre. Não é a pessoa mais feliz do mundo, Sim. né? Tem vezes É, durante é cansativo, né? ativo. Tem Uhum. vezes que durante a minha aula com os meus TDAH, são aulas individuais, eu percebo que a coisa não tá legal, eu tiro umas fichinhas. Online, a gente faz online, e eu mostro uma imagem. Escolhe. O que é? Escolhe qual das fichas você quer. E são fichas que tem 5 minutos de pausa, 2 minutos de pausa, eu quero ajuda, eu quero falar, eu estou Uhum. sofrendo. E eles escolhem geralmente eu quero falar. Eles querem falar, quero me abrace. Uhum. Gente, essa criança, ela vive numa cobrança incrível. Eles Uhum. se esforçam assim ao máximo, né? E às vezes o adulto vai lá e fala: "Nossa, fica quieto". Uhum. Então, isso quando assim, né? Vamos colocar entre aspas. Quando falam isso para criança, para adolescente, ele vai trabalhar isso na terapia, ele vai trabalhar isso com um psicopedagogo, enfim, ele vai ter um tratar, porque essas crianças estão sempre acompanhadas por algum profissional. A criança que não Uhum. tá é sofrimento assim Sim, muito grande. sim. Mas e essa mãe, e esse pai que escuta nas festas, nossa, seu filho enche o saco, porque é isso que ele fala. Exato. E essa Exato. mãe e esse pai, como é que fica? E essa mãe e esse pai que não conseguem ter um dia para sair assim, tranquilo, porque ninguém quer oferecer, ó, deixa seu filho em casa hoje comigo, que eu vou Exato. brincar com ele para vocês darem uma E saidinha. até um passeio, como no restaurante, no cinema, já não é, né? Então, por Já isso, fica assim, complicado. eu espero que tenha ficado registrado e que assim cada um tenha, né, quem aqui está assistindo e que não tem nenhum filho neurotípico, ofereça
acolhimento para as Exato, amigas, e exato. não ofereça julgamento. O seu julgamento não vai facilitar. Mas assim, o seu acolhimento, o seu convite para um café, o seu convite para você brincar com aquela criança durante um período para que a mãe possa descansar mesmo. É a Exato. palavra essa, descansar, né? Às vezes a mãe não consegue ir para terapia porque ela não tem quem fique com o seu filho. Ah, isso. Bom ponto, Ela exatamente. não consegue Já ir para terapia. atendi muita mãe já com o bebê ou com a criança junto, porque não tem a opção de rede de apoio, né? Hoje se fala tanto em rede de apoio, mas vamos lá, não é todo mundo que tem. Tem pessoas que até têm ali seus familiares, mas eles têm fazer a sua vida e simplesmente não estão disponíveis para Né? acolher, né? E é um acolhimento que é feito só pela mãe, não tem plano E B. por isso que a gente volta a bater na tecla, né? A mãe é a que mais sofre. Exato, sim, sim. Então, assim, se tem algum pai aqui assistindo, perdoa, você é super bem-vindo e super acolhido. Mas observe o quanto a sua esposa, a sua companheira ou a mãe do seu filho tem sofrido, né? Eu não consegui pegar a reportagem que fala sobre o número de mães neurotípicas que se suicidam. Eu não encontrei, eu vou procurar novamente e depois eu vou ver se eu consigo fazer uma postagem aqui sobre isso. Mas é alto, é alto, né? Quando fazem os levantamentos dos microdados e separam das mulheres que suicidaram são mães e quais são mães neurotípicas, o número assim é um número assustador. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Esse olhar terapêutico da família Certo. neurotípica. E quando a gente fala neurotipia, quer dar nome aos bois? Vamos lá. Não é só autismo, é TDAH em qualquer nível, é dislexia, é descalculia, é o Asperger, é ansiedade, é depressão, é qualquer coisa que mude o processo como aquela pessoa pensa. E isso acaba machucando muito, né, as famílias. Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar, né? Não é um olhar só para o aluno. Aquilo que eu falei, quando recebe o laudo já vai com um monte de indicação, um monte de encaminhamento, mas para quê? É para o aluno. E a família que acabou de receber essa notícia, a família que vai lidar com tudo isso, e a família que vai receber esse filho que chegou de uma terapia, ela vai saber lidar com o que o terapeuta falou para ele. Exato, exato. Então, existe essa necessidade e a gente sabe que o tempo hoje é a coisa mais difícil da gente ter. Às vezes a mãe não tem com quem deixar seu filho, às vezes ela não consegue ter o tempo, porque tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar da casa e tem que lidar com toda a situação, né? De ter cuidado para fazer as atividades da escola, nem sempre ela consegue pagar uma professora para ajudar, enfim, são tantas situações. E aí eu lembro aqui da fantástica forma de atendimento da Oli, que são os 15 minutos, né? Eu acho que 15 minutos todo mundo tem. Certo, verdade. E minimamente 15 minutos, né? Fala que vai tomar banho, entra no banheiro e liga o chuveiro e vai no atendimento da Oli. Para quem ainda não sabe, a Oli é um aplicativo de cuidado, de autocuidado, né? E que você tem a opção de ter 15 minutos com um profissional que te ajude, né? E imagina, se você não consegue ir para uma sessão de terapia de 1 hora, 40 minutos, que tal 15 minutos? Né? Que tal você ser orientada? Né? Então, a Carol tá no aplicativo da Uli, eu também estou com as orientações da parte pedagógica. Às vezes você não sabe se você precisa de uma professora particular ou se são só orientações que a escola precisa receber, né? Isso, São tantas situações que exato, 15 minutos, gente, não exato. passa rápido. Cabe tanta coisa. E muitas vezes a pessoa ela tá tão inserida naquela correria que é dar atenção para esse filho que precisa de toda a sua atenção, que esquece de olhar para si, né? Esquece
dela, esquece dele, não, não se dá conta que o copo está enchendo de água, né? Essas situações que tu falou de suicídio, o copo transbordou, né? A mãe já tem ali um gatilho emocional, já tem suas deficiências, tem medo, é depressiva, e se depara com um filho, que o filho nos traz essa representação de alguém que precisa de ti o tempo inteiro. Só que tu não tá preparada, tu não consegue lidar com isso. Tu não consegue abraçar, ou melhor, tu não se sente pronta para acolher um desamparado que precisa de ti e vai precisar de ti sempre. Então essa ideia ela não consegue assimilar, ela não aceita. E sem esse acolhimento terapêutico, sem esse entendimento, sem essa conversa, sem que alguém te traga para a realidade, faça que tu enxergue a vida de outro ângulo, que tu veja opções, existem opções, tem saída, né? A gente está falando depois do diagnóstico, tem acompanhamento, há possibilidades. Eu não faço terapia porque eu não quero nem perguntar porque deve ser caríssimo. Pergunta, né? Me coloco à disposição aí a qualquer pessoa que esteja nessa situação, que esteja nos assistindo agora ou futuramente no YouTube. Vamos conversar na primeira conversa, entendendo a sua realidade, a sua vida, a sua rotina, dentro das suas possibilidades, mas não esqueça de ti, não esqueça que nós somos seres humanos, nós já temos ali uma bagagem emocional que já, de preferência, deve ser tratada, mas na situação em que falamos, que é uma dor extrema, em que tu pode te sentir incapaz, eu não consigo, eu não vou conseguir lidar. Eu prefiro dar fim porque eu não consigo. Eu já tenho a minha bagagem que é muito pesada. Agora eu tive esse filho, essa filha que sofre isso, eu não consigo lidar. E também os amigos, a familiares. Se tu conhece alguém que mora, que cuida, que é pai, que é mãe e que está no seu limite, passou do seu limite, acolha, não julgue, acolha. Isso que tu falou antes, assim, do julgamento, né? Tem muito de encontro com a colocação que eu fiz antes, de que é incrível a capacidade humana, porque nós somos capazes, e só quem pode ajudar o ser humano é outro ser humano, só. Só que nós podemos ajudar ou destruir. É uma linha muito tênue. Nós somos cruéis ou maravilhosos. Então, não seja juiz. Não seja juiz. Nós, até um que tem formação como juiz, não seja juiz nesse aspecto de julgar o seu próximo sem saber o que o próximo vive, ou se sabe também não importa. Você não pode ajudar, não pode dar uma palavra amiga, um direcionamento, um conselho. Olha, eu assisti outro dia uma live e tinha uma psicanalista lá dizendo que ela está disponível aí, né, para te ajudar a fazer uma terapia, para te conseguir vencer a tua vida. Né? Se tu não está disponível, não está bem para dar um conselho, uma palavra amiga, não fique perto, mas não seja o juiz, não seja cruel, não seja o carrasco, porque já basta a dor por si, que ainda bater na dor é cruel, né? É cruel. E mãe sofre, né? Mãe sofre, independente de filho com neurotípico ou não. Ela sofre Sim, a sim. pressão, ela sofre a própria pressão e a pressão da escola, e enfim, Isso. né? A gente está chegando quase aí no tempo final. Vou Ai, que deixar. rápido! Né? Se alguém tiver alguma pergunta, né, a gente está à disposição. E, enquanto isso, eu vou levantar aqui os pontos principais que a gente falou hoje, que é a questão de todos precisam de uma terapia, que as famílias não são obrigadas a sofrer sozinhas, elas não receberam nenhuma instrução, elas receberam, às vezes, uma
porrada de uma informação Exato. e não sabem lidar com isso, né? Então, a gente precisa saber acolher, julgar menos, para não falar não julgar, julgue menos, né? Uhum. Sei a linguinha aí, né? Ah, antes de falar alguma coisa, e que as amigas elas precisam se dar o direito de se cuidar, se dar o direito de procurar um terapeuta. Ah, eu não consigo pagar a terapia ou não consigo pagar um convênio. Existem formas sociais de você conseguir uma É. terapia, né? Como chama, desculpa, Carol, o trabalho que você faz, o trabalho social? Tanto na Oli como no Despertando Mulheres também, que aqui em Porto Alegre é um trabalho muito legal da minha amiga Andréia, né? Eu vou colocar num link aqui para vocês. Quem for de Porto Alegre e quiser participar, é de acolhimento a mulheres em especial, ela faz um trabalho muito bonito. Eu também, particularmente, me chamem o meu Instagram é @psicanalista Caroline Moraes. Ali está disponível o link do meu WhatsApp diretamente, né? Me chame, vamos marcar um horário, vamos conversar, vamos buscar acolhimento, que eu deixo de mensagem para todos, amigos e amigas, é que a vida ela não tem um manual, ela não tem, né? Nós não temos como viver. Nós temos nossos pensamentos, mais uma vez, nossas dores, nossos recalques, as coisas que nós escutamos que nos doeu, as coisas que nós falamos e nos arrependemos. Então, procure ajuda, né? Sempre há uma saída para esse filho, para essa filha. Lute muito. O primeiro diagnóstico, a primeira palavra não caiu bem, não está muito certa, luta, procura uma outra opinião, vá atrás, né? A vida ela é muito breve, mais breve do que gostaríamos que fosse. Então vamos viver o melhor possível, né? A felicidade, elas são momentos, não é uma constante, mas vamos buscar, vamos correr atrás para passar, seja o que for, da melhor forma possível, né? Nós estamos aqui, essa profissional maravilhosa, né, que veio nos trazer essa situação. Eu fiquei extremamente feliz de receber esse convite, e ela me atentou a isso, né? Ao acolhimento da família. Quando eu comentei com ela, olha, mas eu não atendo crianças, né? Aí ela me disse, sim, mas a família precisa de apoio. E é verdade. A família precisa de muito carinho, muito amor, muito entendimento, muita conversa e falar, né? A cura pela fala, o desabafar, ser ouvido, ser acolhido. Então, essa é a mensagem que eu deixo a todos. E também deixo uma dica de atendimento gratuito. É apenas um atendimento emergencial de combate ao suicídio. Procure no Google o atendimento local do CVV, o Centro de Valorização à Vida. É uma ligação que você pode conversar alguns minutos com alguma pessoa. Não necessariamente são profissionais dessa área, mas são voluntários que trabalham gratuitamente, estão disponíveis para te ajudar a não chegar a esse ponto. Não chegue a esse ponto. Nós estamos aqui para te apoiar. Vocês não estão sozinhos e sozinhas. Contem comigo. Para o que eu puder fazer, sempre farei. É muito bom a gente saber que sempre existem canais, né, de ajuda. Eu deixo sempre, as mães sempre têm meu WhatsApp, o WhatsApp da escola, né, da plataforma, sempre sabem que podem falar. A gente tem grupos específicos de mães, então a gente está sempre à disposição porque a gente sabe que existe um sofrimento e ele pode ser aliviado, né? Ele pode nem existir muitas vezes, então isso é importante. E a gente deixa a dica aqui do aplicativo da Oli também, né? Onde você tem sessões a partir de 15 minutos, então é um preço simbólico, é um preço social, porque para que todos possam ter acesso. Não só terapias, né? Tem outros tipos de atendimento, tem atendimento com a parte de pessoas de imagem, de jardinagem, de alimentação, enfim, autocuidado, né? Como um todo. Então, e por um valor
bem simbólico mesmo, que é possível as pessoas pagarem e num tempo que é possível as pessoas usufruírem, né? Disponibilizar, né? Disponibilizar. É. Então, fica aqui o convite para que a gente possa estar auxiliando vocês de diversas formas. Aqui no nosso Instagram a gente sempre coloca algumas dicas, no Instagram da Carol também, né? Tem algumas dicas para vocês, tem os atendimentos que a gente realiza de forma gratuita. E o ideal é que você procure ajuda, não sofra, né? Eu sempre falo que mãe não tem culpa. Ela não tem culpa, ela precisa entender isso. É. E por mais, ai, mas eu não sei. Tá, por acaso você recebeu algum manual de instrução quando seu filho nasceu? Não, não recebeu. Então, calma, respira, tá procurando, você tá aprendendo e assim, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, né? Uhum. Então, esse é o caminho dela aprender a caminhar com o seu filho. Exato. Não importa as dificuldades que possam aparecer, se elas são temporárias ou permanentes, a mãe vai continuar sendo a mãe, o pai vai continuar sendo o pai, e o filho vai continuar sendo o filho. É. E todos vão conseguir passar juntos por esse processo, desde que entendam que podem ter apoio, devem contar com apoio e que existem formas aí. Né? Laudo não é sentença, nunca foi e nunca vai ser. Né? Mas você não pode deixar de procurar orientação para que a vida seja a mais leve e mais prazerosa possível. Isso. Eu agradeço a todos que estiverem conosco aqui. A gente depois vai estar baixando essa live e vai colocar no nosso canal do YouTube, para quem depois quiser compartilhar com alguns amigos que estejam passando por algumas necessidades que a gente comentou aqui, algumas situações que precisam escutar. E se você conhece alguém que não cuida da boquinha e acaba julgando, acaba apontando muito o dedo e magoando, essa é a palavra, magoando. Às vezes a pessoa não tem noção que ela faz isso, mas ela magoa e ela entristece familiares e amigos por não entender que aquela criança não está sendo agitada, não está sendo respondona porque ela é mal criada. Ela está assim porque é uma situação em que ela vive, que ela está sendo tratada e trabalhada, mas que demora, é um processo, né? É. É um processo. Então, eu queria agradecer muito e dizer para vocês que em breve a gente vai estar colocando no YouTube e a gente gostaria muito de ver vocês também por lá e nós estamos à disposição aí nos nossos canais para qualquer dúvida que vocês tiverem. Carol, muito obrigada, Imagina. obrigada mesmo e o que puder também conta comigo. Igualmente, muito obrigada. Vamos caminhando juntas. Vamos, Sempre. vamos lá. Muito obrigada a todos que estão aqui. Um grande beijo e uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, tchau.